Na mensagem falaremos sobre votos espirituais. Você consegue repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Votos espirituais. Se você tem um papel e caneta, é um tipo de mensagem que eu te inspiro a fazê-lo. Fazer essas anotações. Eu tenho só o celular. Para a mensagem não te tirar a atenção, te faz como eu prego com o celular. Tira os dados móveis, o pastor, eu não tenho dados móveis não, mas chego aqui na igreja, eu fico angariado na internet aqui da igreja, tudo nosso, Deus abençoe, não vou criticar não, mas tira os dados também da igreja. E aí você vai focar em um grupinho. Eu tenho um grupo, eu comigo mesmo, eu coloco ideias, sabe? Aí, uma coisa muito importante eu anoto ali. Então, mensagem de hoje, votos espirituais. Gênesis capítulo 28, versículos de número 20 ao 22. Gênesis 28, do 20 ao 22. Gênesis 28, do 20 ao 22, diz assim: Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente te darei De novo, vamos lá no 20, só a parte, a primeira oração, até a vírgula, Jacó fez também votos espirituais. Jacó tinha consciência de que não podia continuar sem a bênção de Deus. Então fez um voto para demonstrar a ele o quanto considerava a sua bênção fundamental, conforme o livro Votos. Jacó entendeu que não dava mais para seguir sem a bênção de Deus. Parece em nossas vidas que às vezes nós nos encontramos nesses momentos, em que a gente chega no patamar, chega numa realidade, enfrentamos alguma situação que falamos: daqui até aqui eu vim até com as minhas forças, vim até com as minhas capacidades, vim até com as minhas boas intenções, mas a partir daqui, somente se Deus for comigo. Porque se Deus não for comigo, não vai adiantar. Se Deus não for comigo, eu não vou conseguir. Eu reconheço isso. Os votos são como uma plantação. Não temos o poder da semente, não temos o poder de determinar qual vai ser o tamanho da semente, ou como vai ser a robustez dela. Mas eu entendo que os votos são como uma plantação. Se nós não podemos determinar a qualidade da semente, nós podemos então garantir a qualidade no preparo do solo. Votos são como plantações. Nós não sabemos e não determinamos o que essa semente, a qualidade dessa semente, mas o voto é como o preparo do solo. Há de convir que não apenas o voto, mas as disciplinas espirituais. E quando falamos de disciplinas espirituais, a primeira que eu conheço é o devocional, a leitura da palavra, aquele momento a sós com Deus. 2, a oração. Por mais que você consiga separar ou não aquele tempo sensacional com Deus, a oração é extremamente importante. Começa pelo básico, ao acordar, ao tomar o café, ao almoçar, ao jantar. Evolua, separando pelo menos 2 minutos por dia para Deus. Se você é uma pessoa muito hiperativa, começa por pouco. Não adianta você determinar que vai orar 1 hora, você não vai conseguir. Trabalhe a disciplina no seu coração, mas ore. Uma outra disciplina espiritual que eu reconheço,
como necessária também para os nossos dias, é o jejum. O jejum é abster-se. A Bíblia dá exemplo do abster-se de comida, bebida e também de práticas íntimas quando necessário. Mas hoje, pela compreensão da palavra, entendemos o abster-se como ou podendo ser ampliado para outras coisas. Tem pessoas que se tirar comida não sentem, mas se tirar o celular sentem muito. Se tirar a bebida não sentem nada, mas se tirar o rádio, meu irmão, dá piripaque. Por isso que o jejum não é uma dieta, e para não ser uma dieta, ele precisa ser ali modelado com momentos de oração, com momentos a sós com Deus, e se possível, precisa ser permeado também por uma atmosfera mais espiritual. Você prepara um ambiente, você ouve mais canções cristãs, sabe, quando vem aquelas músicas que antigamente você gostava, você combate aquilo ali com louvores a Deus, com adoração a Deus, e também tem o que nós consideramos votos. Existem pessoas que dizem, não, estou no período da graça, votos não são para os nossos dias. Não, está errado. Atos dos Apóstolos pontuam inúmeros exemplos de votos. A Bíblia nos orienta a termos cuidado quando fizermos o voto. E não façam votos. Votos, jejuns, orações, leitura da palavra são disciplinas atemporais. Não são apenas para o Antigo Testamento, são também para o Novo Testamento. Não são apenas para o passado, é para nós, nos nossos dias. É para a minha vida, é para a sua vida, é para as nossas vidas. Pastor Fabiano Ribeiro, no livro Votos, diz: nunca poderemos nos desenvolver em nossa espiritualidade se não buscarmos intencionalmente o crescimento. Forte isso, vou repetir. Nunca poderemos nos desenvolver em nossa espiritualidade se não buscarmos, a palavrinha-chave, intencionalmente este crescimento. Tem pessoas que dizem, eu quero andar mais com Deus, mas não intensificam a oração. Eu quero conhecer Deus, mas não intensificam a leitura da palavra. Eu quero conhecer mais o Espírito Santo, mas não intensificam o jejum. Eu quero algo que eu reconheço que não dá pela minha condição, pela minha situação, e não fazem sequer votos. Eu acredito e ouvi do reverendo Hernandes Lopes, que jejum, e aí eu coloquei disciplinas espirituais. Eu acredito que as disciplinas espirituais não mudam a Deus, mas elas têm o poder de mudar as nossas vidas. É aquela velha questão, nós entramos em oração, Jéssica, dizendo, Deus me dá, Deus passa de mim esse cálice, e nós terminamos a oração, mas que seja feita a sua vontade. As disciplinas espirituais não mudam Deus, Lília. Nosso Deus é imutável. É uma dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele é imutável, ele não muda. Mas essas disciplinas, quando apresentadas diante do Senhor, elas, no Espírito Santo, mudam a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender as coisas e até de agir. Homens carnais andam pela carne. Pessoas carnais andam pela carne. Existem muitas pessoas hoje que não conseguem jejuar porque a comida as vence. Pode ser isso mesmo, irmã. Mas temos que ser francos. Vence. Existem pessoas que não conseguem dar não a certas coisas porque aquilo chama atenção, pede mais. Tem pessoas que passam horas a fio assistindo videozinhos, e não é um momento da distração, é uma vida em distração. Mas eles não conseguem passar 1 minuto com Deus.
Isso não significa dizer que você é mais pecador do que o outro, só significa dizer que tem algo que está te dominando. E só por esse fato deveria ser combatido em oração isso. Pessoas espirituais andam pelo Espírito. Porque homens e mulheres às vezes chamam a atenção em uma vida dedicada a Deus, e aí um bocado de gente passa a segui-los, fazendo, até mesmo comparando a divindades. Olha como esse homem divino, como essa mulher divina. Precisamos nos espelhar neles, precisamos até copiar as suas práticas, de acordo com a palavra de Deus, mas não podemos endeusá-los, não podemos idolatrá-los. Na maioria das vezes, a idolatria a certas pessoas, o endeusamento a certas pessoas, mais comunica a nossa falta de espiritualidade saudável. Quando encontramos pessoas que só vivem dizendo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu oro, peço, ora por mim. Mas não tem aquelas pessoas que o tempo todo ora por mim, ora por mim. Na maioria das vezes, só denuncia que elas mesmas não conseguem orar pelas causas delas. Uma quarta da fé está nos mostrando isso. Atitude, movimentos naturais ecoam no mundo espiritual. Se você quer abrir uma empresa, você tem que ir no cartório, contratar um contador. Temos aqui o Evandro, um bom contador. Se você quer um bom administrador, eu não vou administrar sua empresa, mas se você quer conversar, como já conversei com muitas pessoas, com a misericórdia do Senhor, eu acredito que posso te ajudar em alguma coisa, pelo menos com alguma orientação. Se você quer empreender, do nada, você tem empreendedores aqui que são feríssimos, na arte do comprar, do equilibrar, do vender. Ou seja, você busca, você toma uma atitude, estão entendendo isso? Você se move. Por quê? Porque você tem um alvo. Espiritualmente, também é assim. Por muito tempo, muitas pessoas entendiam que uma espiritualidade saudável é aquelas que apenas diziam assim, Deus, estou aqui, na hora que o Senhor quiser. Lembre-se, a oração tem também na sua composição da palavra a ação. Orar, entenderam isso? Ação. A hora de agir. Nós precisamos entender. Pastor Carlito Paz fala algo que me marcou. Nós precisamos orar como tudo dependesse de Deus, e depende mesmo. Mas nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, e também é uma realidade. Não adianta orarmos e não fazermos nada. Nós precisamos orar e agir. Até porque a oração pede isso, ação. Hora de agir. As práticas espirituais não nos fazem doutores na terra, isso é forte, mas nos faz conhecidos, fazem sermos conhecidos nos céus. Recapitulando, corrigindo, as práticas espirituais não nos fazem doutores na terra, mas nos fazem conhecidos nos céus. Você pode repetir isso comigo? As práticas espirituais não nos fazem doutores na terra, mas nos fazem conhecidos nos céus. Daniel é um bom exemplo disso. Paulo é um outro bom exemplo disso. Pastor Fabiano Ribeiro, mais uma vez, pontua: não existem atalhos para o amadurecimento espiritual. Eu vou na campanha do fogo ardente, eu vou ficar também em chamas. Eu acredito que no ambiente espiritual você até acessa a atmosfera daquele ambiente. Não tem quando você está perto de uma fogueira, você não fica com o cheiro um pouquinho da fumaça? Mas quando você chega em casa, tira a roupa, toma banho, você continua com o cheiro da fumaça? No ambiente de fogo você acessa o que é próprio daquele ambiente. Isso é forte, hein? Pode gravar isso.
o ambiente está pegando fogo. Você vai lá e acessa esse ambiente. Mas não significa dizer que aquele ambiente te acessou. Você só ficou com o cheiro da fumaça. Depois de trocar de roupa, tomar um banho, acabou. Não tem aquelas pessoas que estão numa espiritualidade, num ambiente profético, mas quando sai da igreja, chega em casa já, encheram no ambiente, mas chegaram em casa, esvaziaram. É possível acessar a atmosfera do local, mas somente uma prática espiritual saudável te faz ter aquele ambiente em seu coração. Eu prego para uma igreja que não quer só ficar com cheiro de fumaça, mas quer se tornar tochas vivas. Onde andar tem que incendiar. Por que fazer votos? Porque nós somos a resposta do nível de compromissos que assumimos ao decorrer da nossa história. Nossa vida deve ser marcada pela intencionalidade. Ou seja, tudo que nós fazemos, de alguma forma, move. Fiz uma faculdade, eu vou ter o título, o grau daquela faculdade. Fiz um curso, eu vou ter o título, o grau daquele curso. Eu fiz uma bela comida, eu vou ter a alegria que fiz a comida e todo mundo gostou. Nossa vida é marcada por ações que tomamos, atitudes que traçamos. Assim também a nossa vida espiritual. Eu quero muito de Deus, então aprenda. Eu tenho falado isso com muita propriedade aqui, não é a primeira vez que vocês vão ouvir. Um dia o seminarista, pastor, como eu posso ter muito de Deus? Você está disposto a dar muito para Deus? O nível da sua entrega vai ser o nível do que você vai receber de Deus. Tem pessoas que querem muito de Deus, mas não estão dispostas a entregar muito para Ele. A viúva queria a resposta. Na hora que o juiz estava em casa, digo eu, aqui, até na hora de dormir, ele já estava pronto para dormir, mas ela estava pronta para a resposta. Quem entendeu isso daqui? O nível da resposta ou do que queremos de Deus nos faz também sacrificar a altura. Enquanto uns estão dormindo, eu estou buscando a resposta. Enquanto uns estão dentro de casa, eu estou buscando a resposta. Enquanto uns estão trabalhando, eu estou buscando a resposta. Eu quero a minha resposta. Eu quero a minha resposta. Qual é o nível que você quer de Deus? Esteja certo. Você vai receber quando entender que também terá que entregar ao nível daquilo que você quer de Deus. Abraão tinha algo muito importante com Deus. E Deus mostrou para ele: o nível do que eu tenho para você é grande, então o nível da sua disposição em entregar também precisa ser grande. Lembre-se, nós crescemos não em acumular, nós crescemos na generosidade. Qual o nível de doação, de entrega? Vai ser o nível do que você vai receber de Deus. Porque tem um bocado de crente que nunca vai prosperar espiritualmente, porque não conseguem nem ser fiéis nas disciplinas naturais que envolvem finanças. Peguei pesado aqui? É para abençoar a tua vida. Você nunca alcançará aquilo que você despreza. Você despreza a vida rica e você quer ser rico, vai conseguir? Mas existem princípios espirituais para isso. Pastor Fabiano Ribeiro diz: Deus não aceita nada que não exija fé. Você pode repetir isso comigo? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Deus não aceita nada que não exija fé. De novo, Deus não aceita nada que não exija fé. De novo, Deus não aceita nada que não exija fé. Um dia estava numa reunião de pastores e foi falado: cada um tem um nível de acesso.
numa hora Deus vai nos colocar em uma situação que nós vamos ver que o nosso caixa não vai bancar, que a nossa renda não vai bancar, e teremos que acessar o nível da fé, e nos movermos pela fé, porque naturalmente não conseguiremos. Vocês entenderam aqui o porquê dos 2 pedidos? Foi intencional, nós precisamos botar isso em prática. Eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel, mas é porque eu ganho pouco. Tem muita gente que ganha muito e está falando, eu também não tenho dinheiro para comprar esse imóvel, porque mesmo ganhando muito, mas esse imóvel está além daquilo que eu estou ganhando. Então não tem a ver se ganha pouco ou não tem a ver se ganha muito, tem a ver com como você está se movendo. É em fé? Mas acredite, a fé não é cega. Tem coisas que não são no campo da fé, não estão no campo da fé, estão no campo da ignorância, estão no campo da ganância, e precisamos discernir em Deus, se é de Deus ou não aquilo. Mas se for de Deus e Deus confirmou, vai que é seu. Vá, que eu já te dei a terra prometida. Manda 12 espias, 10 falaram não é, 2 falaram é, 10 não entraram, 2 entraram e conquistaram. Entenderam isso aqui? Tudo depende da direção de Deus. Não é só, eu senti vontade e vou fazer, não é assim. Nós não somos daqueles que andamos por vista, nós somos daqueles que andamos por fé. O voto pode ser feito em função de uma necessidade especial, grava isso. Eu sei que tem pessoas que estão muito ligadas aqui. O voto pode ser feito em função de uma necessidade especial, ou seja, alguma coisa específica, ou em retribuição a um favor de Deus. Em Jacó nós vemos esses dois, algo específico, ele fala, e se me der, quando eu voltar, eu vou entregar o dízimo de tudo que recebi por causa desse voto de fé, retribuição de gratidão. Não tem como conseguir, mas se o Senhor me der, primeira fase, eu ainda, daquilo que o Senhor me der, não foi aquilo que ele já tinha, daquilo que o Senhor me der, eu entrego o dízimo. Ato de adoração. Pode ainda nascer como uma expressão de zelo ou devoção a Deus, como um ato de adoração. Não é para conquistar bem material, não é para crescer, expandir, não é para ter namorado, namorada, esposo, esposa, não é isso. Eu vou fazer um voto porque eu quero mais de Deus. Eu quero mergulhar nisso. Falo muito de palavras proféticas, eu quero entender e quero viver isso. Deus, eu vou apresentar um jejum, vou apresentar agora especificamente um voto, eu vou fazer isso, porque eu quero acessar isso, Senhor. Fala muito de dons de cura, eu quero acessar isso, eu vou fazer um voto. A Bíblia diz, pedi com zelo os dons espirituais, acima deles o amor, mas não menospreza os outros dons. É igual pessoas que me procuram, pastor, como é falar em línguas? Pede para Deus. Os dons são para hoje. Cuidado, que a Bíblia diz. Você precisa falar consigo mesmo, se houver interpretação para os outros, mas olha que lindo, línguas é o único dom que edifica a si mesmo, mas que sejam línguas espirituais e não carnais. Pede para Deus. Mas como uma vovó ensinou um dia, pede também a interpretação das línguas. Pede também a profecia, pede a cura, pede milagres, pede hospitalidade, pede fé, pede amor. Quem exerce liderança, Romanos, pede o dom de liderança para administrar bem aquilo que Deus colocou na sua mão. Sabia que tem gente que fala assim, eu exerço o ministério na igreja, qualquer coisa nada. Acessa lá no YouTube a mensagem, invista na sua vida espiritual. Se Deus te deu a oportunidade de pregar, seja cada vez melhor no âmbito da pregação. Se Deus te deu alguma coisa para gerir ministério,
pague curso, faça curso, busque informações, pesquise igrejas, pesquise quem está à frente. Nós só aprenderemos com quem já está à frente. Não tenha a falsa modéstia de dizer, a pessoa só errou, eu vou aprender com ela. Vai aprender o quê? A não errar, já é bom. Mas não é melhor aprender a acertar? Então vá com quem acertou. Seja humilde. Só é possível se levantar para ensinar quem senta para aprender. Tem pessoas que procuram, às vezes, falam sobre os dons. Pessoalmente falo, explico. Porque eu creio em todos os dons e que todos os dons são para os nossos dias, desde que sejam exercidos com zelo e para a edificação da igreja. Não pode ser por ego, não pode ser só por movimento, não, os dons são sérios. Alguns versículos bíblicos nos ensinam algumas coisas, já vou definindo aqui. Primeiro, o voto era validado pelo peso da palavra. Números 30, versículo de número 2. Números 30, versículo de número 2. Números 30, versículo de número 2 diz: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Então, olha, a sua palavra valida o seu voto. Meu irmão, toma cuidado, quando você fala assim, meu voto é isso, no céu está validado. Quem está entendendo isso daqui? 2, tenha cautela ao fazer um voto. A gente vai avançar em muitos ensinamentos aqui. Deuteronômio 23, 21 e 22. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar em cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados do pecado. Ou seja, tenha cautela. Vá lá isso, é isso mesmo. Certamente exigirá de vocês serão culpados. 22, por favor. Se fizerem, mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que ele está dizendo? Você não tem que fazer voto. Você é obrigado a fazer voto? Fala comigo, não! Você não é obrigado a fazer voto. Fazer voto é proibido? Não! Mas se fizer o voto, o que você tem que fazer? Cumprir. Não seja emocional, eu vou fazer um voto, É sério isso. Tenha cautela, porque se você não cumprir, você está sobre pecado. 3, seriedade espiritual, Eclesiastes 5, do 5 ao 7. Eclesiastes 5, do 5 ao 7 diz: melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ou seja, melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Ó a cautela aí. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto, tema a Deus. Seriedade espiritual, voto é seriedade. Desculpa que a franqueza minha aplicação, pastor Diego, estou trazendo para mim. Voto não é coisa de menino ou menina espiritual. Tem que saber o que pedir, tem que entender o que está pedindo e o que está entregando, e tem que ter seriedade espiritual. Estamos comigo? Estão comigo aqui? Tem alguma dúvida até agora? Dúvida, né? Pregação, falar dúvida, até eu desconstruir aqui. 4,
Cuidado com a impulsividade. Provérbios 20, 25. Provérbios 20, 25 diz: é uma armadilha dizer precipitadamente, isto é consagrado, é só refletir e só refletir depois de fazer o voto. Pegar alguma coisa aqui e falar, meu voto é esse, consagrei ao Senhor, e depois que fala, o que eu fiz? Como é atestado o voto? Com a palavra. Nós temos alguns exemplos que nós vamos entender esses princípios. Primeiro exemplo, o voto de Jacó. Jacó e o voto da conquista. Gênesis 28, do 20 ao 22. Diz assim: Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Ou seja, Jacó fez um voto de conquista. 2, o voto de Ana, o voto de consagração da descendência, consagrar os filhos ao Senhor. 1 Samuel 1, do 9 ao 11. 1 Samuel 1, do 9 ao 11, diz o seguinte: quando subiam pela encosta da cidade, encontraram, do 9 ao 11, do 9 ao 11, não, é 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 ao 11, isso. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto. O que ela fez? Dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana fez um voto de consagração da descendência dela. Se o Senhor me der, eu te devolvo, ele vai servir ao Senhor. Reverendo Hernandes Lopes, no livro Não Desista do Seu Sonho, ele conta o seu testemunho. Ele fala que a mãe dele quase morreu e o perdeu. E naquele dia ela consagrou ao Senhor, mas ela não falou nada. Ele sempre foi muito prolixo e muito cátedro nas palavras. E ele achava que ia ser político. E ele fez de tudo para ser político, inclusive se filiou a um partido político. Mas na juventude dele, em um momento, com Deus, ele largou tudo e falou: eu tenho que ir para o seminário. A mãe dele nada falou, deixou ele terminar o seminário. Ele foi consagrado a pastor. Quando ele foi consagrado a pastor, a mãe falou: eu tenho que te contar um negócio. E ela contou a experiência que ela teve com Deus, no dia que a parteira, naquele tempo ele veio da roça, não falou: você não tem como tirar o filho e a sua vida está em risco. E naquele momento ela falou: Deus, se me deres, conservares a minha vida, ele será seu. E hoje nós conhecemos o reverendo Hernandes Lopes. Quem já ouviu a pregação dele? Quem já leu os livros dele? Uma bênção, né? Uma vida consagrada no ventre a Deus. Tem gente que consagra os seus filhos a entidades demoníacas. Falamos isso aqui no início do ano, tem na mensagem consagração de crianças a demônios. Então, consagre o seu filho a Deus. 3, esse voto é muito complicado. Jefté, o voto inconsequente. Juízes 11, eu vou ler o versículo de número 30, 31 e depois vou pular para o 36, senão vai ficar muita coisa e a gente precisa orar. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo,
quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocaustos. 34, põe no 34 para aí. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha, quem saiu? A filha saiu ao seu encontro, tocando um tamborim, dançando, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho e nem filha, misericórdia. 36. E ela disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, filhos de Aminon. Ele disse: eu vou entregar a primeira pessoa, vou sacrificar. Quem foi a primeira pessoa que ele viu? Tenha cuidado, não faça votos inconsequentes. Tem uma pessoa, conheço uma situação que jejuou por 30 dias e fez um voto a Deus. Ele só esqueceu de perguntar para a esposa o que podia fazer. Moral da história, hoje, e dentre muitas coisas, hoje eles não estão casados. E o cume da situação, do que ocorreu, foi justamente esse voto em jejum e algumas outras coisas que ele fez. Tem tantas pessoas que não entendem coisas espirituais. Na vida do casal é muita coisa envolvida. Por isso que quando você jejua em um período grande, eu jejuo às vezes em períodos longos. Eu falo, Mona Lisa, eu vou estar em jejum. Eu não tenho costume nem de dar beijinho nela quando eu estou em jejum. Porque meu corpo tem as minhas carências, tem as minhas vontades, eu sou um homem. E o homem mesmo, macho alfa. Não tem vergonha de ser homem não, sou homem. Mas o meu desejo, conforme a Bíblia, é para minha esposa. E o desejo da minha esposa é para... Então é justo eu conversar com ela e falar, eu vou fazer um jejum. Quando eu faço votos, eu falo com ela também, porque ela vai ser envolvida. Mas o meu esposo não é cristão. Se for muito longo, converse. Porque, meu irmão, o jejum sexual só serve para alimentar traições. A vida de casal tem que estar em dia. E quando o casal, eu falo aqui em amor e em respeito, porque existem estações da vida. Uma coisa é vida e prática íntima no início do casamento, e outra é uma coisa, vida e prática íntima no meado, em idades já avançadas, em momentos, até a percepção de atração íntima é diferente. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Mas tendo cuidado do momento e da estação, o afastamento não pode trazer prejuízo ou tentação ao cônjuge. Tem pessoas que às vezes estão vivendo dificuldades hormonais, pelo amor de Deus, vai procurar um médico enquanto há tempo. Existem situações que não tem mais jeito. Mas não é vergonhoso procurar um médico, não é vergonhoso se cuidar, ao contrário, você está cuidando do templo do Espírito Santo. Tenha zelo pelo corpo. Constrangi alguém aqui? Eu acho que eu falei com muito cuidado, né? E atenção. Respeitem as estações. Também não tentem impor uma estação que não é mais a própria. Tem gente que já é, desculpa a franqueza, já é coroinha como eu. E aí acha que tem a mesma vida de um menino e uma moça que acabou de entrar na puberdade. Vai ter? Não, tem um bocado de coisa aí envolvida, preocupações, filho, um bocado de trem, negócio envolvido, meu irmão. Casais são heróis, depois de um tempo, fala, meu Deus, somos heróis, hein? A gente consegue ainda se atrair um pelo outro, depois de tudo que a gente tem aqui. É lindo pessoas que gastam 5 segundos para dar aquele beijinho assim,
E às vezes o momento do casal de intimidade é esse. Existem estações na vida do casal que a intimidade está em dar um belo beijo, mas para mostrar: eu continuo te amando como sempre te amei. Quem entendeu isso daqui? Precisamos respeitar as estações da vida, no auge ou no auge em outros aspectos. Mas também tem um voto, e termino aqui com o voto de João Batista, o voto da vida, a voto da dedicação de uma vida. Mateus 3, do 1 ao 4, e concluo aqui para a gente orar. Mateus 3, do 1 ao 4, diz assim: naqueles dias passaram João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Ele dedicou a sua vida em consagração ao Senhor, ele fez um voto. Concluo, há votos pessoais. Eu mesmo sou um que fez muitos votos. Eu já fiz votos financeiros, eu já fiz votos para abertura de empresas, eu já fiz votos para o casamento, eu já fiz votos de espiritualidade, eu já andei descalço. Não se assustem, muitos aqui já me viram andar descalço. Eu queria mais de Deus, e não vou falar especificamente o que eu pedi, mas ele estava no campo do mais de Deus. E já teve momentos que eu cortei meu cabelo muito baixo, e toda vez que eu me olhava feinho no espelho, eu falava: Senhor, eu quero muito isso. Eu quero muito isso, Senhor. Eu quero mais isso. Eu quero mais isso. Já teve votos que eu fiz para a leitura da palavra. Eu vou ler assim, isso em tantos dias. Vou focar nisso. Quem está entendendo isso daqui? Hoje a gente entende então que o voto é para hoje, o voto? Sim ou não? Voto é para hoje? Você é proibido de fazer voto? Você tem que fazer voto? Concluo com orientação bíblica. Melhor que não faça, mas se fizer, cumpra. Você quer algo a mais de Deus? Então entenda, você vai ter que entregar algo a mais também para Deus. Mas seja cauteloso. Não seja impulsivo. Lembre-se que é sério, é um ato sério espiritual. Lembre-se que a tua palavra é a assinatura do contrato. Teve uma vez que eu fiz um voto para Deus e eu escrevi um contrato para Deus. E eu escrevi mesmo: Senhor Deus. Eu vi o filme Corajosos e eu escrevi um contrato para Deus. E no final eu assinei. E falei, botei assim uma outra linha, falei: Deus, assina aí também. A coisa foi tão forte que eu me arrepio todinho aqui. Eu comprei uma aliança, eu fiquei andando de aliança um período de tempo, que não era aliança. Eu botei no dedo, falei: Senhor, eu estou aliançado contigo. Atos proféticos. Eu vou falar semana que vem, se Deus permitir, um pouco sobre isso. E toda vez que eu olhava aquela aliança, eu falava: o contrato está na Bíblia, deixar o contrato aqui na Bíblia. Toda oração, o que eu fazia? Abria o contrato e: Senhor, lembre-se. Senhor, lembre-se. Quando eu estava na rua, lembre-se, Senhor. Mas teve um período do voto que eu fui tão profundo, que como estou com vocês aqui, eu estava numa sala e eu ouvi a voz de Deus. Meus irmãos, não foi uma voz na minha cabeça, foi a voz de Deus. Ecoou na sala e Ele me disse assim: eu não vou te dar isso. Seu Jaime, eu ouvi a voz de Deus naquele dia.
Eu ouvi, não tinha ninguém, eu ouvi, uma voz entrou na sala e falou assim, eu não vou te dar, falou o propósito, então para vocês não vou te dar isso. Eu tirei a aliança, mantive, e alimentando aquilo ali, e aquela palavra assim, não vou te dar isso. E teve um dia que eu falei, Senhor, eu entendi. Eu peguei aquele contrato, orei ao Senhor, e o queimei, e falei, Senhor, hoje termina o meu voto. Entenderam isso daqui? Votos são sérios. Você quer muito de Deus, você vai ter que entregar muito para Ele. Votos espirituais. Votos espirituais. Votos espirituais. Você já sabe a dinâmica do término do